my students. Good morning. How are you? I miss you a lot. Estou com muita saudade de vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre os irregular verbs. A gente vem falando sobre o simple past, já falamos sobre o passado do verbo to be, já falamos do passado nas suas formas regulares. E hoje a gente vai falar sobre o passado na sua forma irregular. A aula tá bem explicadinha, mas qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Falou? Bye, bye. Good afternoon. How are you? Bom, gente, good afternoon nome, sorry, tô pensando que eu tô dando aula pra turma da tarde. Na verdade é good morning. Bom dia pra vocês, tá? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho dos verbos irregulares no passado. Os verbos irregulares, eles são usados tanto quanto os verbos regulares para fazer a formulação de frases no passado. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre eles e vamos praticar no caderno fazendo exercícios, tá ok? Verbos irregulares no passado. Já aprendemos que os verbos no passado podem ser regulares ou irregulares. Regulares têm terminação ed. Por exemplo, o verbo look fica looked. Só colocar ed no verbo que ele vai para o passado. Watch, watched. Study, studied. Ih, pessoal, aqui tá errado. Vamos consertar? O bom de fazer no PowerPoint é isso. A gente pode vir aqui rapidinho e consertar. Então, ó, study, studied. Lembrando que o Y aqui some e vira letra I, ok? Então, se o verbo ele estiver no passado e eu quero colocar, estiver no normal, e eu quero colocar ele no passado, é só eu colocar ed, professora? Sim, se ele for um verbo regular. Porque se ele for um verbo irregular, ele vai se modificar por completo. Ó, é o caso do verbo ir, que é o verbo go. No passado ele fica assim, ó, went. Verbo ter, no passado ele fica assim, ó, had. O verbo beber, drink, no passado ele fica assim, drunk. Então, verbos irregulares, eles vão mudar a forma de escrever em sua maioria. Aí vocês vão me perguntar, teacher, mas como eu vou saber identificar quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares? Bom, meus amores, vocês não vão saber identificar. Nem os professores de inglês, eles sabem isso de cabeça. O que dá pra gente fazer é se acostumar a usar alguns deles que a gente mais utiliza nas frases, nos textos. Lá na página 174 do livro de vocês, quem tiver com o livro em mãos pode ir aí na página 174, tem uma lista dos verbos irregulares, ó, List of Irregular Verbs, a lista dos verbos irregulares, que ele vai aparecer para você no infinitivo, que é a forma natural do verbo, e como ele fica na forma do passado. Mas essa lista é apenas dos verbos irregulares. Se o seu verbo não estiver nessa lista, então significa que ele é um verbo regular e que tem terminação ed, ok? Formação de frases afirmativas. Então, aqui eu trouxe aquela formulazinha de como formular uma frase afirmativa. Pronome ou sujeito, mais verbo no passado, pode ser regular ou irregular, mais o complemento. Vamos ver como é que ficam os exemplos? Aqui eu usei um pronome, ó, she. She prepared a cake. Ih, escrevi cake errado. É cake, não, é cake. She prepared a cake. Ué, gente, não paguei? Paga? Foi agora? Agora foi. She prepared a cake. Ela preparou um bolo. Olha ali o verbo prepare, é um verbo regular. Coloquei ed nele, perfeita frase. Outro exemplo agora usando um sujeito. Meu Deus, eu digitei isso muito rápido. Paulo went to California. Paulo foi para a Califórnia. Aqui o verbo ir, que em sua forma natural é go, mas aqui como eu estou escrevendo a frase no passado, como ele é um verbo irregular, ele se modificou para went. Paulo went to California. Salientando aqui também que eu usei um sujeito para iniciar essa frase, Paulo. Tá? Então, bem facinho, é só você pegar lá na página 174, escolher uns verbos que você mais usa, ver como eles ficam na forma do passado e ir se acostumando a usar eles. Agora vamos falar um pouquinho sobre o verbo auxiliar.
Assim como no Simple Present, usaremos no passado um verbo auxiliar para as formas interrogativas e negativas. Será o did. Ele ficará responsável por levar os verbos para o passado, fazendo com que o verbo não flexione nas interrogativas e negativas. Então, até agora, eu estou explicando para vocês as frases afirmativas e como os verbos eles se alteram. Então, isso vai acontecer somente nas afirmativas, porque quando a gente chegar na interrogativa e negativa, os verbos não vão mais alterar. Quem vai alterar vai ser o did. Quando a gente usar ele nas frases, o verbo vai ficar tranquilo, o verbo vai ficar na sua forma normal. Então, vamos ver aqui. Formação de frases interrogativas. Vou usar o did primeiro na frente, pronome é o sujeito, depois verbo no infinitivo. Ah, Mayara, o que é esse infinitivo? Na sua forma natural, no normal dele, e o complemento. Vamos ver como é que fica? Did, aqui eu estou usando o pronome you. Did you go to the cinema? Você foi para o cinema? O go é o verbo ir. Ele ganha conjugação foi no passado por causa do did. Então aqui, ó, ele aparece em sua forma natural, porque o peso do passado já está sendo levado na frase pelo did. Did you go to the cinema? Você foi ao cinema? Aqui, ó, pessoal, se eu quisesse trocar esse you por um nome de pessoa, um sujeito, botar an aqui, daria a mesma coisa, ficaria a mesma concordância. Did Anne drink Coke yesterday? Ana bebeu Coca-Cola ontem? Ana bebeu Coca-Cola ontem. Aqui é o verbo drink, o verbo beber, ele está em sua forma natural. Só que na sua tradução, quando eu traduzo ele, eu traduzo como bebeu no passado, porque o did está levando essa responsabilidade para a interrogativa, da frase estar na interrogativa, ok? Bem fácil. Formação de frases negativas. Vou iniciar com pronome ou um sujeito. No meio vai vir o didn't. O que é o didn't? É o did, que é o verbo auxiliar, mais o not, que está aqui de forma abreviada. Mais o verbo no infinitivo, já expliquei para vocês o que é infinitivo, é o verbo na sua forma natural, mais o complemento. Olha aí. I didn't watch that film. Eu não assisti aquele filme. I didn't watch. Não assisti. Então, o watch é o verbo assistir. Assistir na negativa está no passado por causa do peso do did aqui, ó. I didn't watch, ou não assisti aquele filme. Certinho com a minha fórmula. Melissa didn't call to Milena. Melissa não chamou, não ligou para Milena. Aqui estou usando o sujeito, ó. Viu, pessoal? É bem facinho. Se vocês quiserem mais verbos irregulares, em algum dicionário muito bom, vai ter a lista dos verbos irregulares. No livro de vocês tem na página 174. E agora eu quero que vocês vão para o caderno fazer esses exercises aqui, ok? Number 1, elabore 4 afirmativas com verbos irregulares no passado. Use pronomes ou sujeitos diferentes. Não vai ficar I, não, tá? Focado no eu e focado no você, não. Você pode usar tanto nomes de pessoas quanto todos os pronomes que existem. I, you, he, she, it, we, you e they. Não vai ficar preso num pronome só, não. Número 2 vai passar essas afirmativas que você vai fazer na 4 para interrogativa no passado. E 3 vai passar as afirmativas da número 1 para a forma negativa, tudo no passado. Mandem a foto para mim na plataforma. Pelo amor de Deus, letra legível. Ah, minha letra é horrível. Tá bom, cara. Faz então no Word, tira a foto e manda. Mas, pô, por favor, nada de letra feia, tá bom? Que senão eu não consigo corrigir. As fotos que vocês estão mandando, algumas estão vindo fora de foco, eu não consigo enxergar. As que eu consigo, eu corrijo, eu dou lá, great. E as que eu não consigo, eu tenho dado feedback falado, ó, tem gente também mandando coisa errada, exercício que não é de inglês. Então, fica ligado, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Que a gente vai fazer aula na apostila sobre essa atividade aí de verbos irregulares no passado. Bye, bye.